Olá, Matheus! A nossa aula de hoje trata-se de uma revisão sobre os conteúdos que nós vimos nesse bimestre, para que você se prepare para fazer a prova de biologia, ok? Então, iremos aí passear por todos os conteúdos vistos até então. Bom, a célula é a unidade básica da vida, ou seja, todos os seres vivos são formados por célula e toda célula provém de outra por divisão celular. Isso é o que define a teoria celular, ok? Então, a célula é a unidade estrutural, funcional e genética de todos os seres vivos. Essa imagem que você está vendo aí trata-se de uma célula eucariótica, onde ela apresenta um núcleo envolto por membrana, apresenta mitocôndria, centríolo, lisossomos, ribossomos, retículo endoplasmático, citoplasma e também a membrana plasmática que delimita e envolve a célula. Lembrando que cada uma dessas estruturas realizam funções diferentes dentro da célula, que é o que define o metabolismo celular. As células, apesar delas apresentarem características muito parecidas, elementos básicos, elas podem ter morfologia diferente, ou seja, formas diferentes. Nessa imagem você vê uma diferenciação entre os tipos celulares, o neurônio, que é uma célula totalmente ramificada, os miócitos, que são as células do tecido muscular, o espermatozoide, que é o gameta masculino, o paramécio, as células vegetais. Então você observa que as células elas não são iguais, elas não são idênticas umas às outras. Elas vão apresentar morfologia diferente de acordo com a função que executa no ser vivo, ok? A composição química das células trata-se de compostos orgânicos e inorgânicos, onde os compostos orgânicos são aqueles que apresentam carbono em sua cadeia, como as proteínas, os lipídios, os carboidratos, vitaminas e também os ácidos nucleicos. Já os compostos inorgânicos são representados pela água e pelos sais minerais. Tem aí uma imagem mostrando para você sobre a porcentagem dos compostos químicos, de 70% a 85% é a água, o lipídio representa de 1 a 3%, os carboidratos 1%. Então aí nós temos a divisão em porcentagem desses compostos orgânicos e inorgânicos que se apresentam na célula. Os carboidratos, que são compostos orgânicos de importância para a célula, realiza uma função energética, ela que fornece energia, Existem aí 3 diferentes tipos de carboidratos que encontramos em diferentes alimentos: os monossacarídeos, disacarídeos e os polissacarídeos. Os monossacarídeos são aqueles açúcares, aqueles carboidratos mais simples, como a glicose. Os disacarídeos são carboidratos formados a partir de 2 monossacarídeos, como a sacarose e a lactose, e os polissacarídeos são carboidratos que apresentam vários monossacarídeos, como a celulose, que é uma substância que está presente na parede celular das células vegetais. Os lipídios também são compostos orgânicos presentes no interior das células. Eles são representados pelos óleos e pelas gorduras, realizam funções de reserva energética, isolante térmico, proteção contra choques mecânicos, e podemos citar como exemplo de lipídio o colesterol e o triglicerídeo. Lembrando aí que o colesterol é um composto orgânico que, se em excesso, provoca danos à nossa saúde, podendo até mesmo entupir vasos importantes, trazendo aí problemas sérios à saúde humana. As proteínas também são substâncias orgânicas presentes na célula, realizam várias funções, como, por exemplo, função estrutural, função enzimática, atuando como catalisadores de funções biológicas,
As proteínas também executam um papel de anticorpos que nos protegem contra a doença. Também atuam na coagulação sanguínea. As proteínas, elas se formam a partir da união de 2 aminoácidos. Essa ligação entre 2 aminoácidos é chamada de ligação peptídica. E existem vários aminoácidos como leucina, isoleucina, alanina, entre outros aminoácidos que se unem para formar as proteínas. Em destaque temos aí a função estrutural da proteína, conferida através do colágeno presente na nossa pele. A falta de colágeno, então, provoca aí o envelhecimento desse tecido epitelial. Falamos também sobre as vitaminas, né? Falamos aí sobre as vitaminas hidrossolúveis e lipossolúveis. São várias as vitaminas presentes nos nossos alimentos e que as nossas células também precisam delas para poder funcionar bem, né? A vitamina A, que é chamada de retinol, é uma vitamina encontrada em alimentos como laranja, mamão, abacate, cenoura, entre outros. A falta dessa vitamina pode trazer cegueira noturna e um problema chamado xeroftalmia, que significa córnea seca e olhos sem brilho. A vitamina C, que também é chamada de ácido ascórbico, está presente nas frutas cítricas e a falta dela causa o escorbuto, que pode estar desenvolvendo aí sangramento, né, na gengiva, nos dentes, como você observa aí na imagem. A vitamina D, que é o calciferol, está presente, por exemplo, na gema do ovo, na manteiga e em alguns tipos de peixe, como salmão. A falta dessa vitamina pode desenvolver o raquitismo, que é um mau desenvolvimento dos ossos, provocando pouco desenvolvimento no corpo das pessoas que desenvolvem o raquitismo. A vitamina B12 também é importantíssima, a falta dela causa a anemia perniciosa, pode provocar também alterações neurológicas e também distúrbios sanguíneos. Vamos lembrar um pouquinho agora, Matheus, sobre os transportes através da membrana. Falei para você que esses transportes através da membrana podem ser ativos, passivos ou mediados por vesícula. Vamos então fazer uma revisão sobre esse assunto. Transporte passivo é aquele em que a célula realiza sem o gasto de energia, como exemplo, a difusão simples, em que os compostos atravessam pela membrana plasmática do meio mais concentrado para o meio menos concentrado, assim como você observa na imagem. Trata-se então da difusão simples, a passagem do meio hipertônico para o meio hipotônico. Outro exemplo de transporte passivo é a difusão facilitada, que também ocorre a passagem do meio mais concentrado para o menos concentrado, porém com a ajuda de um facilitador, que é a proteína integral chamada permease. Nesse caso, essa proteína faz com que esse transporte ocorra mais facilmente, daí o nome difusão facilitada. O transporte passivo, chamado osmose, ocorre a passagem de solvente, que é a água, do meio menos concentrado para o meio mais concentrado, ou seja, do meio hipotônico para o meio hipertônico. Na osmose, a passagem de água se dá da região de menor concentração de soluto para a de maior concentração, que é chamado de hipertônica. Já o transporte ativo é um transporte em que a célula ocorre com gasto de energia, utiliza a molécula de ATP, que é a molécula energética da célula. O termo ATP significa adenosina trifosfato ou trifosfato adenosina. É a moeda de troca que a célula utiliza quando ela precisa realizar um transporte ativo com gasto de energia. O principal exemplo de um transporte ativo é a bomba de sódio e potássio, em que
A sua função é manter o potencial elétrico e as condições fisiológicas essenciais para a sobrevivência das células. Essa bomba, então, bombeia sódio para o meio intracelular, para o meio extracelular, isto é, contra o seu gradiente químico. Juntamente com esse processo, essa mesma bomba carrega potássio para o meio extracelular, do meio extracelular para o meio intracelular, também contra o gradiente químico. Por isso, a célula usa a molécula de ATP, já que para ela é custoso conseguir equilibrar esses íons de sódio e potássio no meio interno e externo da célula. Os transportes mediados por vesícula, nós vimos aí nas nossas aulas, é a endocitose e a exocitose. A endocitose é dividida em fagocitose e pinocitose. A fagocitose, então, é o englobamento de partículas sólidas, em que a célula projeta os seus pseudópodes, os seus falsos pés, engloba essa partícula sólida e arrasta para o interior da célula. Já a pinocitose é o englobamento de partículas líquidas, em que a célula também projeta o seu citoplasma através de pseudópodes e abraça esse composto líquido que está no meio extracelular, arrastando-o para o meio intracelular. Já a exocitose é a defecação celular. É quando a célula elimina para o meio externo os compostos que não são mais de importância para ela, como se fosse resultado do seu metabolismo, né? Seus metabólicos, substâncias que precisam ser, então, eliminadas para o meio extracelular, ok? Então, eu fiz aí um breve resumo sobre todo o conteúdo que nós vimos esse bimestre. A nossa prova, ela vai acontecer essa semana, então é importante que você se prepare e estude para fazer uma boa avaliação, ok? Bons estudos e boa prova!